Boa noite todo mundo, boa noite, boa noite. Vamos deixar vocês entrarem. Boa noite todo mundo que está entrando hoje. Hoje, nessa noite de quinta-feira, quase chegando o fim de semana. A gente já começa a se preparar para descansar um pouquinho, né? Boa noite, Tatiana, Letícia, Sementes de Luz, Laís, Tinzinho, boa noite. Boa noite, Soraya. Boa noite, Cris Soares. Edna, boa noite daqui, Mayra, de Paraty. Um beijo para Paraty. Danda Silveira, um beijo para vocês. Sementes de Luz, meus amados. Mãezinhas, um beijo. Tatiana Pacheco, Christian, um beijo. Saudade de você, meu amor. Vera Lúcia, Laís, todo mundo entrando, né? Pois é, hoje, muito especial, porque hoje também eu vou ter companhia aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu vou mostrar para vocês uma pessoa que eu já vinha, né, dizendo para vocês que eu gosto muito do trabalho dele, que eu gosto muito da forma que ele fala, que ele prega a palavra. É um evangelista também, né? Prega a palavra de Deus, prega sobre Bíblia, sobre Espiritismo, com uma história muito bonita de como chegou no Espiritismo também. Então hoje é muito especial. A gente fazia um tempo que a gente não fazia live conjuntos, né, aqui no canal. E para mim, ó, descansar não, trabalho no sábado. Eita! Dri diz que trabalha no sábado. É, alguns de nós trabalham no sábado, né? Eu não trabalho no sábado, mas eu tenho faculdade, aula no sábado. Eu coloquei uma cadeira para o sábado para ficar melhor, né? Para ficar melhor para mim durante a semana também. Mas, ó, Mayra Tupaciguara espera no Festu em outubro. Um beijo, Baza Alves. Vou sim, tá confirmado Tupaciguara, hein? Boa noite, Força de Mandacaru. Eles me apelidaram da A Bonita. Eu gostei do apelido, recebi a caneca ontem, viu? Recebi o bolo, muito obrigada. Renatinha, nossa psicanalista, psicóloga da casa, um beijo para você. Maina, ó, Maina disse que trabalha o final de semana todo e ainda vai cuidar de mim na cirurgia. Vaninha, meu amor, um beijo. Deixa eu ver. Marcele, Pati Torres, Vanessa. Pois bem, todo mundo entrando. Visitem Curitiba. Eu quero muito visitar Curitiba. Diz que é muito bonito, não é? Amor para a eternidade, meus amores. Um beijo grande para vocês, Cacau, Joey, Sarinha, Dona Mirna, um beijo, Catinha, um beijo. Tanta gente boa aí entrando. E é isso, né? A gente se reunir, por mais que a gente trabalhe o dia inteiro. Mas quando tem live com vocês, quando eu vou entrar com vocês, parece que todo o cansaço vai embora, porque a gente acaba fazendo aqui o que realmente a gente precisa, né? Que é pregar a palavra de Jesus, pregar a palavra de Deus. E Deninho, hein? Deixa eu ver se Deninho tá por aqui pedindo para entrar. Não tô vendo Deninho. Deninho, se tiver por aí, me pede, manda um convite. Deixa eu ver se eu consigo te convite. Simona Almeida, meu coração chega e acelera quando te vê. Ô, minha linda, muito obrigado. Maritza, muito obrigado. Deninho, eu te mandei um convite para você entrar na live. Quero muito seu abraço, Fabiana. Um beijo, vamos sim. Meire, Érica, muita gente linda entrando. Mayra, quando vem para o Rio Grande do Sul, tá faltando Rio Grande do Sul, não tá, gente? Tá faltando. Tô esperando, hein, Deninho? Mayra indica uma casa espírita em, em São Paulo. Ah, entrou.
Deninho, você é igualzinho a mim. Esse negócio de tecnologia comigo, toda vez que eu vou fazer uma live conjunta é babado, viu? Babado pra eu entrar aqui. Não, e eu já tava assim, eu já estou aqui desde as 7h30 que eu estou em prece e fazendo meu momento de reflexão. E quando eu vi o convite não chegando e a irmã Fátima, eu quero mandar um abraço logo. Mayra, boa noite, Mayra. Boa noite a todos. Mayra, um prazer. Irmã Fátima já dizendo, Denil, a Mayra tá chamando. Eu digo, sim, como é que eu faço agora, Jesus? Eu sou muito ruim nesse negócio de internet. É por isso que geralmente eu não edito vídeo, eu sempre gosto de fazer live ao vivo e não edito. Aí quando eu vou ver, às vezes eu falo uma besteira, às vezes eu errei uma coisa, errei uma informação, às vezes eu vou e corrijo. Enfim, e que alegria estar contigo hoje, minha irmã. Eu só, Agora eu eu só quero te quero dar uma notícia. Uma diga. notícia que é boa, na verdade. Eu sei que você tinha programado um tema, né, para falar hoje. Tinha programado um tema para falar hoje. É, Inclusive o Everton até colocou. Mas eu vinha pensando no meu trabalho. Eu acho que a live hoje, como é a sua primeira live no canal, a gente vai fazer uma live muito mais legal se eu te fizer algumas perguntas sobre a sua vida, como chegou no Espiritismo, né? pode E a ser, gente levar essa live assim, não é? Porque pode aí ser. nas próximas a gente faz a gente faz de, Pode per- ser. de coisa, né? Sem problema nenhum. E outra coisa, eu gosto muito de improvisar também, tá, Mayra? Eu, assim, o Jair, do lado de Jesus, sabe assim, ele diz sempre, se faltar algum palestrante, o Deninho assume. E aqui na casa que eu trabalho é assim. Eu gosto, e eu fui treinado assim na igreja. Eu agradeço muito ao pessoal da Assembleia de Deus de Pernambuco, da IADPE, que eu treinou o Deninho assim. A gente não tinha tema, a gente ia para a igreja e não tinha tema. A gente não sabia nem que parte ia ler, só dizia assim. Hoje a palavra está com o irmão Deninho. Aí o que caísse na Bíblia tinha que pregar. Então, E ó, que bênção, então né? tá combinado. Então, antes, vamos fazer nossa oração, para a gente se Vamos, colocar, né, em conexão. E logo depois eu vou fazer as perguntas para o Deninho e ele vai falando, para vocês conhecerem, porque a minha ideia é que vocês conheçam quem é Deninho hoje, né, o palestrante pelo qual eu me apaixonei, porque não é só uma conexão de espíritos. O Deninho é realmente um palestrante que acolhe a alma da gente, porque palestrante que sabe o Pentateuco, que sabe a Bíblia inteira, até tem muitos porque decoram em tudo, mas ontem eu falei sobre incoerência da fé. Então, hoje eu vou falar isso com o Deninho também. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, para pedir a Deus Pai e toda a espiritualidade que nesse momento possa nos abençoar, que Ele possa nos abraçar, dar um abraço bem apertado nas nossas almas. Pedir a Jesus que proteja todos, aqueles que inclusive ainda estão no trabalho ou estão no trânsito nos escutando, aqueles que estão em casa. Pedir por todas as contendas que estejam passando nesse momento, sejam familiares, sejam no emprego, seja na sua congregação. Mas hoje pedimos à espiritualidade amiga que dê discernimento, que coloque boas palavras, né, no palestrante, para que ele possa encantar os nossos espíritos, para que ele possa nos ensinar. E pedimos também que nós possamos abrir o discernimento para aprender nesta noite. Pedimos à espiritualidade amiga que não nos abandone em tempo algum. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. que assim seja. Ótimo, pois eu já vou para a minha primeira pergunta. Eu Faça. quero que você explique quem é Deninho e como Deninho chegou no Espiritismo. Pois não, olha, qualquer coisa eu falo muito quando eu me empolgo, tá? E você vai fazendo as perguntas, tá? Bom, quem é Denil Andrade? Denil Andrade não nasceu Denil Andrade. Denil Andrade nasceu Adenilson José de Andrade. Só que por conta de eu ser o mais novo, o caçula de uma família de mulheres, então ficou Deninho, nome a qual eu adoro ser chamado. Nasci num berço protestante, dentro da Assembleia de Deus. Fui educado com minha mãe. Minha mãe era professora primária. Foi quem me ensinou a ler. E a minha cartilha, Maia, era a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Foi, assim,
a minha cartilha, foi onde eu aprendi todo o ABC, aprendi. A lembrança que me vem agora é estudando a história de José. Então, eu tinha que ler a história de José e tinha que explicar a história de José e tinha que dizer o que eu entendi, qual é a lição que eu tirava daquilo. Então, por exemplo, a minha mãe dizia: meu filho, vamos hoje ler, por exemplo, o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim vai. E eu tinha que explicar depois para minha mãe o que é que eu entendia para aquilo. Eu dizia: olha, eu estou entendendo que Deus nos protege sempre. Ela dizia: ótima interpretação. E assim eu fui crescendo. Aos 12 anos de idade, eu assumi dentro da Assembleia de Deus o posto de professor da Escola Bíblica Dominical. Aliás, professor adjunto, aos 12 anos. Cargo este que vou permanecer até os 27 anos de idade, até mais ou menos o ano de 2010. Mas, depois, ao ter contato com o livro, com O Céu e o Inferno de Allan Kardec, e uma experiência particular com minha filha Ariane Sofia, decidi adotar o Espiritismo como regra de fé. Então, é mais ou menos isso, Mayra. É uma história cheia de camadas. Cheia de camadas, assim, mas o que me leva ao espiritismo é exatamente a leitura desse livro, é uma experiência com minha filha e depois um encontro com o livro dos Espíritos e depois com o Parnaso e com as obras do Chico é que eu me torno um espírita, me torno, enfim, um espiritualista, né? Enfim. Pois é. Aí eu quero te fazer uma pergunta, porque quando eu também, né, tive minha passagem na igreja, e foi muito bacana, eu trouxe muitas coisas que hoje fazem com as características que eu tenho, né, que eu continuo levando. Qual é a importância da Bíblia hoje ainda no Deninho como espírita? Onde entra a Bíblia? Porque a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas não achem que nós espíritas não temos contato, né, com a Bíblia. Então, a Bíblia é o meu livro de fé. Porque uma pessoa que foi educada com a Bíblia na mão, uma pessoa que foi educada com lendo a Bíblia, lendo os Salmos, lendo Gênesis, lendo Mateus, lendo Marcos, lendo Lucas, lendo João, Atos dos Apóstolos, Romanos, a Bíblia para mim é um livro primordial. Para mim é um livro extremamente necessário. É por isso que quando às vezes, porque Mayra, eu moro numa cidadezinha do interior de Pernambuco e aos finais de semana eu moro em Campina Grande, que já é uma cidade maior. Mas logo no início, eu tinha uma resistência muito grande em revelar que eu era espírita para não ser acusado de heresia e nem entrar em confronto teológico com ninguém, porque àquela altura do campeonato eu já tinha desistido disso. Então, para que ninguém dissesse que eu estava contrariando a Bíblia, eu lia esses livros espíritas, eu lia, para ser bem sincero, eu lia escondido, tá? Mas o grande poeta do espiritismo, Leon Denis, na sua grande obra Espiritismo e Evangelismo, aliás, Espiritismo, é isso mesmo, ele vai nos dizer que não há contradição nenhuma entre a doutrina espírita e o que está escrito na Bíblia. Ora, é evidente que a palavra reencarnação não está na Bíblia, isso é verdade. Mas também a palavra trindade também não está. Então, nós entendemos que, dependendo da forma como nós lemos a Bíblia, os ensinamentos que nós trazemos para as pessoas está lá. Agora, pode não estar diretamente como as pessoas que querem que esteja. Mas, por exemplo, comunicação com os vivos, porque eu não gosto de chamar de mortos. Para mim, eles estão vivos, porque o próprio Jesus, no evento da ressurreição de Lázaro, e você gostou desse toque, porque é como eu encaro os meus irmãos desencarnados, eles não estão mortos. Eles estão mais vivos do que nunca, eles estão vivos, dinâmicos, numa vida pulsante. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que afiançou isso quando ele diz: Marta, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, o verbo está no presente, não está no passado, viveu, ou está no futuro, está no presente, vive. Então, os nossos mortos se levantam das campas e trazem as suas mensagens consoladoras para nós.
Ah, Denil, mas isso foi proibido por Moisés. E foi muito bem proibido. Por quê? Se usava naquela época, no caso do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12, salvo engano, porque o pessoal tinha acabado de sair do Egito. Então, se você olhar para a Bíblia ela é um livro importantíssimo. E agora eu vou dizer uma frase que eu acho que foi uma das primeiras que eu falei quando o pessoal começou a gravar minhas palestras. Eu digo assim: olha, eu não mudei de religião, eu ampliei o meu campo de visão. A Bíblia está lá na base. Aproveitando que muitas das minhas palestras eu estou com ela. Mas eu estou com ela não é para afrontar esse nem aquele, nem para mostrar falhas, como as pessoas dizem, nem para trazer o protestantismo para dentro da igreja, como foi o caso de Tiago, como está escrito no livro Paulo e Estevão. Tiago, por conta da perseguição dos judeus, do farisaísmo, ele começou a adotar dentro da casa do caminho os costumes do farisaísmo, como a circuncisão, deixou a barba crescer, a Torá, e até que Paulo vai olhar para aquilo e vai dizer: não, Tiago, não é mais necessário essas práticas. Mas hoje eu entendo a evolução e o crescimento espiritual de cada pessoa. Ora, tem pessoas que já recebem a doutrina, por exemplo, da reencarnação com muita naturalidade. Tem aqueles que acham que não, que vão adormecer e vão ressuscitar no último dia. Tá tudo bem, tá tudo certo, porque o espiritismo ele não tem essa proposta de querer convencer ninguém. Ele não tem essa proposta de arrancar ninguém do seu credo, mas ele tem a proposta de nos levar a pensar e a esclarecer. Isso é o quê? É a maêutica socrática de volta. A partir de certos ensinamentos que eu te dou, você começa a pensar em fatos que existem, que são irrefutáveis, e ali eu chego à minha verdade. Não vou dizer que eu chego à verdade, mas à verdade de cada um. Então, a Bíblia, sendo objetivo, sendo muito objetivo, a Bíblia é um livro para ser lido e estudado sempre, e é um livro que, de certa forma, formou Denil Andrade, para que eu estivesse aqui hoje. Então, para mim, é um livro Muito. importantíssimo. É muito bonito mesmo, porque algumas pessoas têm a ficção de que o espírita ele não trabalha com a Bíblia, ele não lê a Bíblia. Isso, É, isso, muitas vezes por falta de conhecimento, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é todo do Sermão da Montanha, ele é dividido ali, né? Que é uma isso. das partes mais importantes bíblicas que se tem. Então, é uma demonstração de que nós temos apreço, amor, entendemos a importância da Bíblia como base, como fundamento. Eu acho que a Bíblia também tem um fundamento muito bonito, que é de unir todo mundo, né? Ela é um ponto de união. Todas as religiões veem ela ali como um Sim. ponto uníssono, né? Que pode ser ali. Tudo bem que os interpretadores nem são tão bons, mas a Bíblia em si, como um livro histórico, como um livro filosófico, ela tem várias áreas ali dentro, sociológicos. Dali você pode tirar muita coisa, né? Também fundamental da história. E eu queria saber do que Denil, como é a formação acadêmica de Denil? Gostaria de saber dessa parte também. Imagina, as pessoas acham que eu sou graduado em teologia, outras acham que eu sou graduado em história, outras acham que eu sou graduado em filosofia, e quando eu digo a minha graduação, as pessoas acham graça. Eu digo: olha, eu sou professor de matemática. A minha graduação é matemática. Por quê? Porque, Mayra, quando eu tinha 18 anos na igreja, eu fui o primeiro a dizer assim: gente, nós temos que fazer faculdade. Porque aí eu estou falando do início dos anos 2000. Então, eu, como professor da Escola Bíblica Dominical, eu fui o primeiro a ter esse insight. A dizer assim: não. Por quê? Porque para mim era muito confortável estar ali na igreja e seguir o caminho eclesiástico. Para mim já era coisa líquida e certa seguir o caminho eclesiástico. Mas não sei por quê, não me pergunte por quê, aos 18 anos, eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu quero fazer graduação. Eu quero ser professor. Ela fez assim: mas professor de quê? Eu fiz de matemática. Ela fez: mas matemática é muito difícil. Eu disse: mas eu gosto. Enfim.
E foi uma luta muito grande para que eu pudesse cursar esse curso que eu fazia numa cidade chamada Nazaré da Mata, que eu tinha que enfrentar 1 hora e meia para ir para essa cidade, 1 hora e meia para voltar. Foram 4 anos assim. Nessa cidade, eu tive contato com vários irmãos. Lá eu pregava o evangelho, que tinha aquele momento da gente se reunir com a Bíblia debaixo do braço, cantar os hinos. Aliás, os hinos que eu sei cantar até hoje são os hinos da igreja. São os hinos que eu sei cantar e gosto de cantar, tá? Então, assim, eu sou graduado em matemática, tá certo? Graduado e adoro matemática abstrata, eu adoro matemática pura, eu adoro teoria dos números, eu adoro uma coisa dentro da matemática chamada análise matemática, que é a explicação do cálculo diferencial integral, mas eu não tenho mestrado nem doutorado, porque eu fui criar meus filhos. Fui criar os meus filhos de sangue e os que não eram de sangue. Fui criá-los. Aí eu gosto de brincar, digo assim, o mestrado e o doutorado vai ficar para a pátria espiritual. Quando eu chegar lá, eu faço meu mestrado, porque eu estou convicto de que daqui para frente minha missão é de propagação do espiritismo mesmo. Eu, pelo menos, eu tenho isso no meu coração. Eu tenho isso muito, muito forte no meu coração. Muito bem. E eu acho que você já está fazendo um mestrado aí, porque a vida do espírita não é fácil. É o próximo assunto que a gente vai falar, né? Tem gente que fala assim, olha, como é bonita a vida da Mayra, a vida do Deninho, estão sempre sorrindo. Quando vê os vídeos, estão sempre sorrindo. E às vezes, muitas vezes, a gente vem para as lives ou vai para os eventos, às vezes sofrendo alguma coisa, mas a gente vai lá para levar amor, carinho, alegria, esperança. Então, mesmo que a gente não esteja esperançoso, o nosso papel é distribuir esperança, né? Então a gente vai lá e faz. Então eu queria que você falasse um pouco para o público, inclusive aqui nós temos muitos enlutados que passaram, né, pela entrega dos seus filhos à pátria espiritual, dos seus maridos, suas esposas, e que nesse momento estão sofrendo, né, com luto, porque o luto no início ele é sofrido, depois ele vira amor tranquilo, ele vai se transformando. E eu queria primeiro que Deninho falasse sobre, será que a vida do espírita é só alegria, Deninho? O espírita também sofre? Explica isso aí. Olha, Mara, já terça-feira eu dizia na minha palestra que eu fiz aqui na minha casa Sérgio Lourenço, no dia do estudo do Livro dos Espíritos. Nós espíritas, nós abraçamos um ramalhete de flores, mas a gente se esquece que essas flores estão carregadas de espinhos. Jesus nos afiançou o seguinte: no mundo tereis aflição, mas de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra parte, Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia, negue a si mesmo e siga-me. Queremos dizer, Jesus, que a vida do espírita, ou por que não dizer, de todo aquele que pretende seguir nas pisadas do Mestre, é permeada de desafios. O primeiro desafio que eu enfrentei, Mayra, e vou ser muito sincero a você, se não fosse isso, talvez jamais eu tivesse lido um livro espírita. Foi quando, no dia 22 de setembro de 2004, imagine você, eu estava conversando com minha mãe por essa hora, assim, eu e ela, e minha mãe chega para mim e diz assim: meu filho, eu tenho 2 pedidos a lhe fazer. Você vai ser um bom pai para os seus filhos e você sempre vai seguir a igreja. Agora se levante que eu quero dar um abraço com você. E eu disse assim: a senhora está doente? Ela fez: não, não estou doente, eu só quero dar um abraço em você. Me deu um cheiro. E aí, dali a 2 horinhas, Mária, chegou a notícia de que minha mãe tinha passado mal e tinha morrido. Aquilo para mim foi devastador. Eu tinha apenas 22 anos, eu até conto isso em uns vídeos de forma mais detalhada como foi, porque pela primeira vez eu passava pela dor, porque eu olhava para os meus pais, e a gente, quando é jovem, a gente tende a pensar que os nossos pais, eles são super-heróis, eles aguentam tudo, que eles nunca vão passar pelo fenômeno da morte. Então eu olhava para a minha mãe, mesmo sabendo que minha mãe ela vivia muito doente, ela tinha uma asma crônica, ela tinha muitas limitações por conta dessa doença, dessa asma crônica, mas eu pensava que aquela heroína que não vestia uma bata, que não vestia uma roupa de super-heroína, eu pensava que ela aguentava tudo, e até que um dia eu tive que passar por essa experiência. E para mim foi a maior dor que eu já pude suportar. Eu acho que depois dessa, todas as outras que me advêm,
todas as horas, porque todos os dias nós passamos pelos nossos percalços. Mas todos os dias eu escuto como se fosse a voz dela a me dizer assim: tende bom ânimo e lembre-se do que Jesus falou. Lembre-se de que Jesus nos afiançou, de que não importa pelo que nós passemos. A nossa vida não é fácil. Às vezes não. Quase sempre a gente vai levar a palavra lá na tribuna, lá no centro da Casa Centro Espírita, mas durante o dia foi um dia super difícil, porque imagine, eu tenho que enfrentar uma sala de aula e depois eu tenho que passar pelo Banco do Brasil. Então, são dois trabalhos que a gente trabalha muito na linha de frente. E muitas vezes você está cansado, você teve um dia bastante difícil, como se não bastasse. Às vezes as pessoas tentam lhe atingir de alguma forma, tentam dizer alguma coisa sobre você para lhe botar para baixo, porque eu tenho uma filosofia comigo. Eu olho para a Mayra, então se eu não posso ser igual a Mayra, eu vou tentar atacar a Mayra para ver se ela desce ao meu nível de inferioridade em relação a ela. Porque é nisso que ela se mostra igual a mim nas fraquezas. Eu acho isso de um pensamento tão pequeno. Então, eu me lembro quando Jesus diz assim: orai por aqueles que vos perseguem. Orai por aqueles que não gostam muito de vocês. Por quê? Porque se crucificaram Jesus, então imagina nós, pobres seres mortais. Agora, uma coisa eu tenho comigo. Por mais que seja difícil o meu dia, por mais que eu passe pela dor, por mais que eu esteja cansado, por mais que o meu dia seja difícil, mas eu penso em Jesus. Eu rogo a Jesus, vou fazer a obra, boto um sorriso no rosto e começo a pregar a palavra de Jesus, o reino de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que eu não tenho palavras para agradecer a esse Jesus. Porque quando eu olho pelas provações que eu estou passando, eu olho para alguém e vejo que está passando por algo pior do que eu. Então, assim, é fácil? Não, não é. Mas eu digo, olha quem está com a gente. Eu disse terça-feira, olha quem está conosco. Deus, Jesus, a espiritualidade benfeitora. Está conosco, nos sustentando. E ainda tem os amigos do plano material, aqueles amigos que chegam para você e dizem assim, olha qualquer coisa, eu estou aqui. Olha qualquer coisa que precisar, nós estamos aqui. Então, isso é gratificante. É claro que quando eu entrei no Espiritismo, quando eu abracei essa fé, é claro que houve um cisma dentro da família. É claro que houve. Mas Jesus disse que é aquele que se propõe a seguir ele tem que passar por isso mesmo e pronto, acabou-se. Então eu pensei assim, e agora? O que é que eu vou dizer? Isso foi quando me chamaram para dar a primeira palestra depois de 8 anos sem subir numa tribuna. Depois eu pensei, quem me ama, simplesmente me ama. Independentemente do que eu seja, da minha convicção, da minha orientação sexual, da cor da minha epiderme, da fé que eu professo, se eu sou ateu, se eu sou católico, se eu sou protestante. Quem me ama, simplesmente me ama. Então, pronto. Esse é o caminho que me dá paz, esse é o caminho que eu reencontrei comigo mesmo, então pronto. Mas é uma luta diária. É uma luta diária, mas a gente vence. Cada dia é um dia com Jesus. Cada dia é um dia. É verdade. Às vezes a gente escuta uns depoimentos que falam assim: ah, não, depois que eu comecei a me meter com o espiritismo, as coisas só andaram para trás, só deram errados. Ah, E a gente esquece que, na verdade, é diferente, é porque a gente tem outra visão, né? A gente abre a visão para o que é importante, a gente abre a visão para aquilo que deve ser perseguido, que é justamente os tesouros eternos. Então, as outras coisas ficam mais visíveis, mais claras, a gente perde muito aquele véu, né, que escurece a visão. Então, você começa a ver com mais propriedade. E aí, nisso, a gente se confunde, acha que está sofrendo mais. Mas não, a gente estaria sofrendo a mesma coisa, só que com a visão velada por um véu, né? Um véu que tampa muita coisa. Então, assim, olha, eu queria que você falasse um pouco, porque o lema-chave do Espiritismo é sem caridade, e não há salvação, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre a importância da caridade também, não só na vida de Deninho, mas na vida de todos aqueles que buscam não só o Espiritismo, mas outras religiões, onde entra a caridade, onde ela nos ajuda, como é que a caridade pode ser vista por nós. para mim, Mayra,
foi uma frase muito impactante. O Sérgio Lourenço, que é a casa que eu frequento, no ano que eu cheguei lá, no ano de 2010, que eu fui assistir minha primeira palestra. Então, assim, quando ela tem várias frases, né? E quando eu escutei essa frase assim, fora da caridade não há salvação, isso quebrou todas as minhas certezas e perspectivas que eu tinha com relação à fé. Porque até ali, como é que eu fui ensinado? Olha, só tem dois caminhos: o céu ou o inferno. Mas essa visão de mundo, ela já não cabia mais dentro do meu mundo. Porque eu pensava, como é que pode? O primeiro atrito que eu tinha dentro de mim era com relação às penas eternas, ao dogma das penas eternas. E eu me lembro que um dia eu levei essa questão para a escola dominical e alguém, quando terminou ali a escola, me chamou assim em particular e disse, ó, você cuidado com esse caminho que você está seguindo, porque você vai desembocar no espiritismo. Eu disse, Deus me livre, não, minha intuição não é essa, porque imagine, eu era muito novo e eu disse, o espiritismo para mim era uma coisa a ser evitado, porque espiritismo para mim, falando numa linguagem bem, para que todo mundo entenda, era uma coisa de feiticeiro. Então, assim, mas ele disse, olha, você tome, talvez ele tivesse algum conhecimento a mais do que eu à época. Ele disse, então você tenha cuidado com os questionamentos que você levanta lá dentro da sala, porque você, às vezes, levanta cada questionamento que a Bíblia, tem coisas na Bíblia que você não pode questionar. Então, você simplesmente aceita como dogma. Disse, então, peraí, como é que Deus me cria cheio de perguntas, cheio de interrogações? Eu não posso questionar a minha fé. Então, tem algo muito errado por isso. Então, quando eu vejo essa frase, ela é simplesmente de uma dimensão que quando eu vejo assim, eu não estava vendo assim fora da igreja não há salvação. Eu não estava dizendo, eu não estava vendo que fora do protestantismo não há salvação. Eu não estava vendo assim que fora da Umbanda, dessa ou daquela, eu estava vendo fora da caridade. Ora, eu já sabia que os espíritas eram conhecidos pela sua prática constante da caridade. Eu já sabia que o espiritismo, que os irmãos que seguiam por esse caminho, eles eram muito devotados à caridade. Ainda não tinha dimensão do quanto isso era levado ao pé da letra, ou deveria ser levado ao pé da letra, dentro da doutrina espírita. Eu só fui ter dimensão quando eu comecei a estudar as obras do Chico e a vida dele. Isso a partir do ano de 2010 em diante. Então, quando eu vejo essa questão de fora da caridade não há salvação, eu vejo, eu percebi assim, é, é o resumo, é a síntese do Evangelho de Jesus. Eu não posso querer barganhar com esse Evangelho. Eu não posso querer ter uma carreira de sucesso dentro dessa ou daquela religião, a fim de me tornar uma pessoa religiosa famosa para ter um salário maior e ser sustentado pelos irmãos. Porque, ora, Paulo, não vai nos dizer o livro Paulo e Estevão, através da psicografia de Emmanuel e no próprio livro dos Atos Apóstolos, ele antes de seguir para o caminho do Cristo, para ser o pregador dos gentios, vai nos dizer que ele vai passar 3 anos no deserto. Isso é uma mensagem muito poderosa. E também ele vai aprender aos pés de Áquila e Prisca o ofício de tecelão. E depois ele vai dizer: trabalhei dia e noite para não ser pesado a nenhum dos meus irmãos. Ora, então isso bota por terra aquela visão que eu tinha, que diz assim, não, mas a pessoa tem que ficar 24 horas à disposição da igreja, tem que ver da igreja. Não, eu tenho que ter meu trabalho e tenho que ter essas 24 horas à disposição do meu irmão, sim. Não, isso é uma utopia, não. Isso é uma verdade, porque se eu olho para pessoas que conseguem fazer isso, então, qual é a conclusão que eu chego? Eu também consigo. Se eu olho para o Chico e vejo o tanto quanto ele se doou a essa causa, o quanto ele acreditou, o quanto um Divaldo Franco e tantos outros, por que não falar também do Padre Júlio também? Padre Júlio e tantos outros, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, enfim, Mahatma Gandhi, eles acreditavam numa causa, mas porque eles sintetizaram essa frase dentro da sua filosofia de vida, que fora
da caridade, não há salvação. E quando eu falo de caridade, é muito mais além do que dar o pão, mas é dar um ensinamento, é dar um abraço, é dar uma palavra de conforto. Ora, quantas vezes Daniel Andrade está chorando? Muitas das vezes não quero chorar na frente dos outros. E muitas das vezes eu preciso também de uma palavra. Eu preciso de um ombro amigo, de um ombro amigo. Eu preciso da presença de Jesus na minha vida. E Jesus vai e envia os seus prepostos encarnados ou desencarnados e chega perto de mim e faz assim: filho, você não está só. Eu estou com você. Então, o que é que eu encontro nessa frase? Fora da caridade não há salvação. Eu encontro Jesus, Maria. Eu encontro Jesus na sua forma mais viva e mais dinâmica. É por isso que eu adoro. Eu citei o nome errado da obra, tá? É Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, onde ele levanta essas questões, que o Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo para todos nós. Então, eu acho que é por aí. É verdade. Uma vez eu escrevi uma carta, né? Eu fui a medianeira de uma carta do seu Carlos. Ele era um homem e tinha um centro espírita chamado Irmã Dulce e vivia para a caridade. Seu Carlos sempre viveu para a caridade. E a gente sabe que nada é por acaso. Seu Carlos desencarna no Dia do Trabalhador, que era um feriado, indo buscar doação. Sofreu um acidente, indo buscar doação e desencarnou. E ele escreveu uma carta lindíssima e no final ele colocou assim: a caridade é a chave que abre todas as portas aqui. E aquilo me pegou muito, muito profundamente. Por quê? Porque seu Carlos era um exemplo para mim. Eu não conhecia ele antes, mas quando eu conheci a história dele, eu falei, ele simplesmente viveu e desencarnou na caridade, pela caridade. Eu não imagino uma entrega tão grande feita por mim, por exemplo. Então, nesse dia que eu entreguei essa carta, eu pensei o quanto a caridade é importante. E não é só a gente falando aqui, os desencarnados todos apontam a caridade como uma forma de busca, né, do ideal, da evolução. Então, realmente, a caridade é a chave que abre todas as portas. Eu queria saber de Deninho, quarta-feira, ontem, nós fizemos o despertar sobre a incoerência da fé. E não é um assunto, confesso para você, não era um assunto que eu apontaria um dedo e falar, eu quero falar, né? Eu não faria esse assunto. Aí, quando o Daniel me trouxe, eu falei, eu tenho que falar, né? Eu não quero, mas eu tenho que falar. Porque quando a gente vai falar sobre incoerência da fé, a gente acaba falando também muito sobre nós, né? Muito sobre nós mesmos, muitas vezes. E eu queria saber, de Deninho, o que é que você acha desse tema, a incoerência da fé? Quando é que dá-se essa incoerência? Muitas vezes entre a fé e as atitudes, né? Ah, você levantou agora uma questão de extrema dificuldade para mim. Porque, assim, é uma pergunta que para mim é muito difícil e eu vou permeando ali para não tentar, para não tentar desequilibrar a fé de ninguém. Porque quando se diz assim, espiritismo, fé raciocinada. Mas como pode ser a fé raciocinada se isso não vai entrar em confronto com o que está escrito no capítulo 11 da carta aos Hebreus? Que nós sabemos que foi Paulo que escreveu através de Emmanuel, né? Que a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê. E é a prova daquilo que não se espera. Sintetizando, é mais ou menos isso. E onde é que eu vejo a incoerência da fé? Ora, eu vejo a incoerência da fé quando eu vejo essa fé desatrelada do discurso que eu prego. Por exemplo, Maria, vou te dar um exemplo. Como é que eu posso falar da imortalidade da alma se quando a dor me visita eu começo a reclamar com Deus? Eu começo a reclamar porque a dor me visita. E começo a dizer, Jesus, o senhor não está vendo? Eu trabalhei tanto para o Senhor e olha o estado em que eu estou. Quando o desemprego ou quando a falta do dinheiro ela me visita. E eu olho assim para as minhas dívidas e digo, Senhor, cadê o Senhor agora que não me ajuda? Quando a perca de um ente querido, ora, deixa eu falar uma
pouquinho da minha mãe, porque ela para mim é a maior referência. Ó, quando a minha mãe ela desencarnou, uma das cenas que mais me chamou a atenção veio da minha irmã mais velha. Todos nós ali está, você passou agora recentemente pela morte de seu pai, você sabe que não é fácil. E a nossa mãe era muito presente. Ó, a mulher me ensinou a ler, a mulher me levava para a igreja, foi Denil Andrade, ela só queria que eu fosse pastor. As minhas irmãs dizem que nisso aí eu estou decepcionando ela. Não. Aliás, eu dizia que ia ser missionário. Eu dizia, não, eu sou um missionário. Só que enquanto os meus irmãos lá da Assembleia de Deus são missionários do campo material, eu sou do campo invisível. A minha seara ela é bem maior. É do campo material e é do campo invisível. Eu sempre digo a elas, que eu sempre dizia que eu ia ser um missionário. Então, vamos lá. Quando eu vejo essa fé desassociada, então qual é a lembrança que eu tenho? Qual é, por exemplo, naquele tempo não existia, aqui, pelo menos aqui em Bom Jardim, não existia ainda os velórios para você colocar ali o seu parente para a visitação. Então, velava em casa mesmo. A gente está falando aí do ano de 2004. Mas quando chega aquele caixão com o corpo da minha mãe, eu me lembro que minha irmã, ela vai olhar para minha mãe e ela fazia tudo por ela em termos de finanças, de tratamento, ela tinha uma condição melhor e ela vai elevar a Jesus uma prece de agradecimento. E eu olhando para ela assim, o meu primeiro impacto foi de curiosidade, porque como assim a pessoa está. Enquanto todos nós ali estávamos devastados pela dor, e diga-se de passagem, é uma dor, por isso que eu entendo muito bem quem passa pela dor do luto. Eu entendo muito bem, eu digo assim, eu não tenho palavras para lhe dizer. Eu não tenho, eu não tenho no meu repertório algo. Mas ali eu vi o quê? Eu vi a fé da minha irmã, porque primeiro, fé na imortalidade, fé em Jesus e fé em aceitar que, afinal de contas, terminado os dias de ministério de Dona Maria, ela voltou para a casa do Pai. Não importa como ela acredita, como ela esteja na espiritualidade. Eu sempre digo a ela, minha irmã, não importa se você acredita se ela está dormindo, se ela está. Para mim, ela está viva, eu tenho convicção. Para mim, isso é um teorema. O que é um teorema na matemática? É aquilo que pode ser demonstrado. Não é uma teoria. Teoria é algo que pode ser, pode cair por terra, pode cair em desuso. O teorema não. O teorema, uma vez provado, ele vale como verdade absoluta. Então, a vida no pós-vida, para mim, não é uma teoria vã. Para mim, não é simplesmente uma coisa de louco. Para mim, é um teorema, é uma verdade absoluta que, por si só, se sustenta. Basta estudar o Livro dos Espíritos, os livros espíritas, e por isso que eu sempre falo do Parnaso e Além Túmulo, que é para trazer para as pessoas aqueles poetas que não eram espíritas e que vieram agora trazer a sua poesia. Então eu digo para ela, não importa como você acredita, mas o mais importante é que naquele momento você mostrou como é que se vive a fé. Você mostrou aquilo que Tiago disse. Me mostra a tua fé sem obras, que pelas minhas obras eu te mostro a minha fé. Ora, eu sei que virão dias e dias. Sei que vão vir dias bons, mas também virão os maus. Mas através da minha fé, eu vou vencendo cada um deles. E onde é que entra o racionalismo aí? Entra o racionalismo exatamente de eu ter razão e ter a certeza da equipe espiritual me auxiliando e Jesus ao meu lado. Isso é uma coisa linda. Isso para mim é assim, é o maior presente que eu ganhei em tudo isso. Muito bacana. Daniel, como é que começou realmente a sua transição? O dia em que você fez a transição, pelo menos institucional, não digo religiosa nem de crença, porque como você diz, a gente que passou por outras crenças, outras religiões, a gente sempre traz junto, né? A gente vai agregando. Mas você lembra exatamente o primeiro dia que você teve que você foi ao centro espírita, qual foi sua sensação, seu sentimento? Porque para quem Maia, vinha, assim, porque a gente sai de uma religião para outra com muitos preconceitos, isso é a verdade, né? E a gente não sabe o que acontece lá, então a gente vai imaginando muita coisa. E eu queria que você nos falasse sobre a sua experiência, a primeira vez no centro espírita.
Mara, a primeira vez que eu cheguei no Sérgio Lourenço, eu não chego numa posição assim, muito espiritualmente muito equilibrada, vamos ser sinceros, tá? Eu não cheguei lá simplesmente porque eu li o Céu e o Inferno. Nessa época eu não tinha lido. Eu cheguei numa condição com um sentimento de culpa muito grande. Eu acho que tem até um vídeo já no YouTube que deu vários views, de uma experiência que com minha filha, ela está até aqui. Hoje eu conto porque. Ela hoje está com 14 anos, canta lindissimamente bem, Ariana Sofia. Eu chego mais com um sentimento de culpa e obsediado do que mesmo para ser tratado. E por que as pessoas me perguntam por que você foi ao centro e não à igreja? Vou ser bem sincero. Porque eu queria entender esse fenômeno. Porque eu pensava assim, por que a minha filha nasceu desse jeito? Por que os filhos de tantas outras mães nascem com tantas doenças, ou nem chegam a nascer, e a minha filha foi rejeitada, fiz de tudo, e ela simplesmente vem ao mundo lindíssima. Eu queria entender isso. E além disso, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele era enorme dentro de mim. Por isso que eu procurei o centro. Mas continuei frequentando a igreja. Quando eu percebi que, que eu já estava começando a enveredar pelo Espiritismo, e como eu era um professor muito respeitado lá dentro da igreja, e que eu comecei a perceber, você vai entender a expressão que eu vou falar agora, que eu seria mais uma pedra de tropeço do que mesmo uma bênção, eu disse, não, infelizmente, na marcha que nós vamos, eu falei isso num vídeo ontem, a gente tem que se encaixar dentro daquele grupo da gente, para que não haja desequilíbrio no grupo, porque eu tenho um pensamento assim. Se você tem um problema com um grupo, se todo mundo pensa igual e só você pensa diferente, então o problema não é o grupo, o problema é você. Então, para que eu não fosse um causador de desarmonia naquele grupo, porque eu não queria chegar lá na escola dominical e dizer assim, gente, hoje eu vou provar para vocês que reencarnação não existe. Mas eu, não, mas o Espiritismo não ensina isso. Eles acreditam na ressurreição. Para mim, reencarnação e ressurreição, eu estou falando da mesma moeda, só que olhando para lados diferentes dessa moeda. Gente, eu vou falar para vocês hoje sobre pluralidade dos mundos habitados, certo? Mas eles não acreditam nisso. Ah, mas lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Sim, mas eles não entendem à luz da astronomia moderna. Ponto, eles não entendem. E não ia ser eu que iria chegar lá na escola dominical e querer pregar isso para eles, usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Provando por A mais B, usando a Bíblia. Então, o que foi que eu fiz? Cheguei para o pastor e o pastor. É engraçado que o pastor achou que eu estava louco. Eu disse, pastor, eu queria falar com o senhor. Ele fez, pois não, meu filho, eu queria só entregar meus cargos. Ele fez, você está em pecado? Tu sabe o que é isso, né? Tu sabe, né? Eu fui, pastor, para ser sincero, eu estou. Porque segundo a Bíblia, a gente peca por pensamento, palavras e obras. Então, fez, não, você entendeu o que eu quis perguntar. Você é inteligente, você não é doido, não. Você está em pecado? Se for o que se for o que o senhor está pensando, não. Ele fez, então, meu filho, por que você tá entregando? Eu disse, pastor, é que eu não quero ser problema para a igreja. Pastor, eu quero servir aos outros a partir de hoje. Eu não quero mais carreira. Aí depois vem ver o outro pastor e pergunta, né? E que conta até em outro vídeo, né? Você poderia ter seguido carreira no evangelho, ser um pastor, mas você preferiu ser espírita. Então, qual é o cargo que você tem lá? Aí eu disse, eu sou servo, mas já foi outro pastor. Eu digo, lá eu sou servo, meu cargo lá é servo, eu estou lá para servir. Mas esse pastor, até então, ele não entendeu. Entreguei o cargo, mas continuei frequentando os cultos. Ia para o culto e ia para o centro espírita. Porque eu não queria que essa ruptura fosse tão assim, né? Eu tinha muito medo. Mas a partir do ano de 2012, 2011, quando eu terminei de ler o Parnaso Além Túmulo, eu disse, não, a partir de agora, minha fé, minha casa, minha filosofia de vida é espiritismo. Mas quando tem evento na igreja, a minha filha, quando está louvando, ela gosta muito de louvar, ela faz, pai, hoje quem vai estar no louvor sou eu, o senhor vai me ver cantando? Vou sim.
E chego lá, e quando eu chego lá, Mara, a, eles fazem assim, Deninho, a gente tem saudade do seu tempo, porque aquilo é que era tempo de igreja, viu? Aquilo é que era tempo, porque a forma como vocês pregavam, que tinha eu e um grupo, a forma como vocês recitavam o jogral, a forma. Nossa, nós formamos um grupo que recitava jograis. Não sei se você sabe o que é isso. Não tem mais tempo como aquele. E uma irmã, esse dia me emocionou muito. Vou citar o nome dela, irmã Sônia, que era uma casa que eu frequentava muito, que lá tinha cultos evangélicos. E ela disse que a mãe dela, se eu não me engano, está com mal de Alzheimer, não lembra mais de nada, de nada, de nada. E ela disse que chegou para a mãe dela e fez assim: Mamãe, a senhora lembra de Deninho? Ela disse: De Deninho, eu me lembro. E quando ela disse isso, minhas lágrimas começou a descer. Minhas lágrimas começou a descer a tal ponto. Eu quero contar outra experiência, Mayra. Veja como a espiritualidade é boa. Aí, e me deu até o WhatsApp para depois eu conversar com essa irmã da igreja evangélica. Mas um dia eu recebi um convite da Deus e Amor para ir para uma festa lá na Deus e Amor. E eu não entendi porque eu recebi aquele convite, porque estavam políticos famosos da cidade, estavam empresários famosos da cidade, lá naquela igreja Deus e Amor. E eu não entendi o porquê eu ter. Aí a irmã contou um testemunho, a irmã da Deus é Amor. Eu disse, irmã, eu honestamente eu não me lembro disso. Era no tempo da pandemia, era mais ou menos o ano de 2021. E segundo ela, Mayra, eu só me lembro, nesse dia eu me lembro que realmente o banco estava lotado de gente, estava com muita gente, estava com aquele acesso restrito, tinha que entrar, o acesso era controlado, porque não podia ter aglomeração. Mas era um dia que estava com muita gente, porque estava pagando o pessoal do INSS. E ela disse que tinha que, nesse dia, fazer a direção do culto do ciclo de oração da Igreja Deus e Amor no sítio da Pindoba, eu acho, enfim. Eu não me lembro, eu acho que é sítio Pindoba. E ela disse que orou mais ou menos assim, a Deus. Senhor, se for da tua vontade que eu vá ainda fazer aquela direção daquele culto, ajuda para que eu possa ser atendida nesse banco. Eu não me lembro, Mayra. Ela disse que simplesmente eu me levantei do canto onde eu estava, me levantei, fui até ela, peguei o cartão dela, peguei os documentos dela, perguntei o que é que ela queria, vim cá, resolvi, trouxe para ela o resultado e disse para ela assim: vai em paz, minha irmã. E ela disse que se sentiu tão agradecida, e depois ela contando esse testemunho na igreja, aí eu olhando assim, eu disse: olha, eu fico até feliz em saber que fui bênção na sua vida nesse momento, mas eu, honestamente, eu não me lembro. E eu sempre digo, é, eu tenho um amor imenso pelos meus irmãos da Assembleia de Deus. Um amor imenso, imenso, imenso. Tem irmãos que às vezes falam assim, irmão Deninho, a sua filha canta que é uma bênção. Tem outros que fazem assim, irmão Deninho, a gente vai fazer uma festividade tal dia para as crianças em tal sítio. O senhor colabora com a gente? Eu digo, olha, eu colaboro. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês não vão dizer que eu colaborei, para vocês não sofrer nenhum tipo de retaliação. Mas a gente vai contribuir, sim. Então, o amor continua o mesmo, porque isso é o quê? Isso é caridade em ação. A caridade no sentido de eu não querer expor o irmão, nem atrapalhar a fé dele, nem atrapalhar o ministério dele, que a gente sabe que às vezes o problema não é a religião, às vezes são as pessoas, né? E também essa questão de tê-los ainda como irmão. Se você me ver de perto, há quem diga que eu pareço mais uma assembleiana ainda do que um espírito, se você me ver de perto. Há quem diga, pelo menos o pessoal de Minas Gerais acha. Porque a gente continua, né, com os É costumes. claro. Eu passei muito tempo de cabelo muito longo, porque eu fui testemunhada da congregação cristã, né? Então lá tem a doutrina que elas não cortam o cabelo, né? Hoje já é mais flexível, Isso. mas na época que eu fui, não era. Então eu tinha o cabelo na cintura. No início das cartas eu ainda tinha o cabelo na cintura, para você ter ideia. Depois eu acho que eu fiquei tão. Era tão longo, eu tinha que cuidar tanto que eu fui cortando, mas a primeira vez que eu cortei assim, eu não me reconhecia.
boa parte das minhas roupas ainda eram muitos vestidos, muitas saias, porque a gente traz, né? A gente traz também o que a gente fazia lá. E logo quando surgem os primeiros vídeos, a forma que falava, me apelidaram da pastora mais espírita do Brasil. Porque, tem coisas que eu não quis perder e não quero. Tem Eu características também. que eu trouxe Eu de lá. também. Eu faço Eu também. questão de manter, né? Eu Faço questão também. de manter. Eu também. Eu tenho 20 anos aqui em Brasília, eu fiz questão de manter o sotaque. Eu fiz questão absoluta. Ah, é, eu tenho o Porque mesmo sotaque. eu não quis perder, não fui mudando. É algo que eu quero continuar. Então, tem coisas da minha época de evangélica que eu faço questão que não haja mudança, Já eu também. porque faz parte, não é? Faz Quer, parte do que a gente é, né? quer, Acho que tudo que a gente passou forma quem a gente é. quer que eu cite um exemplo? Vou citar um exemplo. Por exemplo, na igreja, a gente nunca entrava no templo, aliás, nem no templo, nem fora dele, né? De bermuda. Bermuda era. Hoje já é mais aceito, como você falou, a Assembleia de Deus se abriu muito, pelo menos no Ministério Recife. Mas naquela época não era aceitável. Eu tinha, aproveitando que quando minha mãe me via de bermuda, ela dizia: Menino, tu é tão inteligente e ao mesmo tempo tão burro. Porque tu parece um saco furado, que lê os livros e parece que não fica nada. Como é que tu tá de bermuda? Vê, olha a época. E eu trouxe isso para o espiritismo. Não há quem me faça entrar dentro da casa espírita de bermuda. Não há quem me faça. Até na hora que eu vou me concentrar com a espiritualidade benfeitora para escrever, não há quem me faça estar de bermuda. Eu só me sinto confortável com o plano espiritual se eu tiver de calça. Ah, mas tem. Eu falei isso pro Jair lá em Minas Gerais, quando eu fui no Lar de Jesus, que é minha casa, e eu quero, Mayra, eu vou alto me convidar, que eu sou feito bolacha de. Eu me convido, sabe? Eu sou feito biscoito. Eu quero me convidar para ser um voluntário da Casa Inácio Daniel. Você vai perceber, eu Ah, nunca vou entrar na Casa Inácio Daniel de bermuda. Ah, mas é a casa do meu pai, por isso mesmo. Porque eles têm uma lógica, eu acho muito lógica. Eles dizem assim, e eu aprendi assim. Quando você vai no juiz lá no fórum, você vai de short? Não, porque lá não tem uma placa que é proibido entrar assim, pelo menos aqui em Pernambuco é assim. Então, por que para você estar diante da espiritualidade, diante de Jesus, você vai estar de todo jeito? Então, isso é um princípio que eu trago da igreja. Não há quem me faça subir na tribuna espírita, ou entrar dentro da casa espírita, ou ir na reunião mediúnica, ou ir, seja lá o que for, seja o trabalho que for, até trabalho como campanha do quilo, que diz aqui o sol tá quente, tá escaldante, mas eu tô de calça, agora a camisa mais comprida, eu vejo porque eu sou muito branco, para não me queimar tanto, não é? Então, isso é um costume que eu trago da igreja e carrego ele, vou carregar ele para minha vida. Então, seja em casa, vou repetir, mesmo em oração, com espíritos benfeitores, ou se eu estiver escrevendo, ou na casa espírita. Sempre vou estar de bermuda e de camisa. Sempre. E não é camiseta regata, não, é camisa de manga. Não necessariamente manga comprida. Hoje eu estou de manga comprida só porque eu sei, mas agora eu gostava do meu ternozinho. Eu gostava do meu ternozinho. Às vezes quando eu me sinto muito assim à vontade, eu boto o terno. Aí quando eu não tô, eu tiro o terno e fico só de camisa mesmo. eu sei exatamente como é isso. E essa história de roupa, a gente passa muito assim. Antes disso, eu quero te dizer que você disse que ia se convidar para ser voluntário. Eu já achava que você já era. Eu não sabia que você Eu ainda não se sou. considerava, né? Você Eu já me já é considero. voluntário da Eu já sou casa. voluntário da casa, isso. Já. Então, quando eu participava da congregação cristã, nos dias de culto, as irmãs vão muito bem arrumadas, muito, muito bem arrumadas, muitas bonitas mesmo, assim, vestidos lindos. Eu brincava assim que parecia um certo desfile de tanto que as irmãs eram bonitas, os cabelos mais brilhosos que os outros, enfim. Tinha ali uma coisa que no início eu não entendia muito. E depois que eu me tornei espírita, foi que eu compreendi. Elas
usam as melhores roupas que tem, os melhores sapatos que tem, as melhores coisas na igreja para um encontro com Jesus, né? Então elas vão encontrar com Jesus, então elas colocam a melhor roupa. Por isso que muitas que os homens usam terno, né? Porque é a roupa mais bonita ali, mais. Eu só entendi isso enquanto espírita, porque às vezes você vai numa casa espírita e parece que as pessoas não têm a preocupação de pensar sobre isso também. E eu acho importante, não é uma regra, não é algo que é imprescindível, não. Mas eu acho que por uma questão de respeito, uma questão até de entender o grau de hierarquia, porque por mais que a gente diga que os espíritos não têm hierarquia, eles têm sobre nós. Não só os espíritos que são mentores, mas os outros espíritos que vêm nos trazer experiências. Então, realmente também eu tenho isso. E eu, assim, como eu trabalho muito de madrugada, acordo para estudar com o Daniel, ou para escrever, ou para entrevistar, não importa. Eu tinha um negócio com pijama, porque nem sempre dava para você acordar, vestir a roupa. Eu muitas vezes acordo em cima. E aí eu comecei a comprar uns pijamas longos, uns pijamas mais sóbrios, porque eu também imaginava isso também. E um dia eu estava com um pijama que estava meio rasgado e eu não tinha percebido. E na hora que eu cheguei, o espírito que estava escrevendo falou: Olha, seu pijama está rasgado, sua roupa está rasgada, irmã. E eu me senti tão. Que tipo de espírito é esse que se importa com isso? Não é questão de importância, é em questão de que sempre eu fiz isso com eles. A forma confortável era essa. Então, no dia que eu não me alertei a isso, eu acho de uma bondade também, de um respeito extremo. Se a gente não faz isso, né, com o juiz, realmente você tem razão, no fórum não se entra de short e curto. Não, porque isso era o Você não vai pensamento da entrar. época. Era o que eles diziam e eu Não, concordo. Tu tá mas entendendo? hoje, ainda hoje, você não vai entrar numa audiência de shortinho curtinho, você não vai. Você vai com a roupa que você acha mais apropriada. Então, eu acho correto também. Eu não acho que tem nada, não são dogmas, só assim que você pode, não. Mas eu acho um grau de respeito. Assim como até hoje, eu, eu realmente ainda tenho manias paulianas, regras paulinas, né? E é, Que é o que é a congregação cristã vem muito dali de Paulo, né? Das cartas. e é, A igreja é formada por ali. Então, como ele diz assim, que as mulheres cobrem sua cabeça para orar, isso, isso, oram de isso, isso, joelhos, né? E isso, assim como isso. ele se sente falta do terno, eu muitas vezes sinto falta do véu. Eu acho lindíssimo o véu, algo que me sinto bem. Então, assim, realmente, tem coisas que trazer só agrega, não vai desagregar em nada, né? Não Pois vai é. desagregar em nada. Então, assim, Agora, oi, pode falar. deixa eu botar a nossa curta agora. Agora posso, Sim. posso? Pode? Uma vez me perguntaram a mim, eu vou estender a tu. Aí uma vez eles me perguntaram assim, Daniel, e a questão da. Tu é lá no Centro Espírito dá aquelas mensagens? Que quando às vezes eu estava pregando, aí eu. Geralmente nos cultos de vigília. Aí geralmente eu tinha o costume de olhar para as irmãs e assim, irmão, fulano, Deus tem uma bênção para dar. E começava ali, né? E às vezes a gente tinha umas visões dentro da igreja, aí, eu não entendi o que era aquilo, o pessoal dizia, não, fulano tem o dom da visão. Aí perguntaram a mim esses dias, Daniel, tu ainda continua com aquilo? Digo, olha, a gente continua, só que eu chamo de outro nome. A sensibilidade para escrever foi acrescentada, né? Agora, assim, eu não sou de cartas, eu sou de mensagem em geral, né? Aí eles perguntaram assim a mim, porque quando a gente ia para a vigília, era muito comum a gente começar a pegar no microfone e dizer, irmão, Deus está mandando dizer a você assim, assim, assim. A gente não entendia, era assim que a gente foi acostumado e a gente tinha para a gente que era um dom que algumas pessoas apenas possuíam. E com a Mária também era assim também, lá no tempo da igreja. Sim, olha que engraçado. Eu sempre exerci o que eu faço hoje dentro do Espiritismo. Só que eu não entregava escrito e algumas vezes cheguei sim a entregar cartas, eu E a cheguei a sua palavra entregar, oral. mas eu falava oral e eu dizia que eu tive um sonho, porque eles têm a tendência a se sentir mais confortável. Ou então Isso. eu dizia as características.
eu tinha visto em sonho uma pessoa com características tais, tais e tais. Então, aí eles viam que era o ente e recebiam muito bem. Mas aí eles chamavam aquilo de revelação, de profetizar, né? De Isso, profecia. isso. Eu fiz isso muito tempo e muitos irmãos me procuravam, inclusive, né? Me procuravam nas orações em casa, que a gente fazia orações no lar também, né? Se reunia para Isso. orar no lar também. Visitas, a gente chamava de visitas na congregação. E eles me procuravam muito. E então, a minha mudança para o Espiritismo, a questão da carta consoladora, os outros nomes que foram chamados, não foi tanta surpresa para quem já me conhecia, para quem já tinha atuado comigo. Foi mudança para mim. De repente eu me vi livre para falar a verdade, que não era um sonho, que eu via. Eu falava um sonho. Minha mãe é evangélica ainda da congregação e ela tem uma mediunidade bem aflorada. Mas ela ainda fala, como, por exemplo, eu tive um sonho numa rua e Isso, vi um furacão, né? Que a isso. interpretação do sonho acontece muito nas outras religiões. E ela um dia disse: eu vi um furacão que passava numa rua e destruía a rua inteira. Ela contava o sonho. E tempos depois aconteceu de vir a pandemia, e nessa rua da minha cidade, em cada casa, dos dois lados, desencarnou alguém. Ou pela pandemia, ou por outras coisas. Então, ela tem umas coisas desse tipo também. Mas ela continua na fé dela, na religião dela. Então fala-se outro nome. Eu também tinha um nome lá de revelação, de profecia, mas era a mesma coisa que eu faço Mas hoje, inclusive. deixa eu te contar só uma. Eu sei que o tempo está avançando, mas eu já imaginava que enfim. No ano de 2014, no ano de 2014, eu tive uma visão com minha mãe, certo? Eu tive uma visão com minha mãe e minha mãe fez assim, meu filho, levante-se. E quando eu me levantei, o corpo ficou na cama e eu me levantei da cama. E quando eu olhei, minha mãe estava do lado de dois seres e ela disse, agora eu vou levar aonde eu estou. E me levou e eu andei pelos aqueles campos elíseos. A tonalidade da rosa era de um vermelho tão lindo. E ela dizia mais ou menos assim para mim, olha, meu filho, quando eu cheguei aqui, quem me recebeu foi esse daqui. E ela ia me dizendo o nome. Esse daqui é responsável por isso, esse daqui é responsável por aquilo. Enfim, eu tive um passeio com minha mãe. E depois, quando aquilo terminou, ela fez, agora chegou a hora de você voltar. Eu disse, eu não quero voltar. Ela fez, não, você vai voltar. E ela me disse uma frase que hoje para mim faz todo sentido. Ela fez, você vai voltar porque você tem muito que trabalhar ainda. Eu disse, mas como se eu não estou mais na igreja? Ela fez, não importa. O trabalho na hora certa vai chegar. Eu fiz, mas como, mãe? Eu não estou mais na igreja, nem tenho pretensão de voltar para lá mais. Ela só disse isso. Você ainda tem muito o que fazer. Mayra, por incrível que pareça, a minha irmã, eu não sei se foi na mesma noite, se foi na outra noite, não, foi na outra noite. Ela teve o mesmo sonho. Só que detalhe, ela é evangélica. Aí no sonho da minha mãe dizia assim, agora você vai fazer um travesseiro, porque eu gosto de coisas simples, eu gosto de livro e travesseiro. Você vai fazer um travesseiro e vai lá e entrega a Denise. No outro dia ela chorava, que era uma maravilha. No outro dia ela chorava, que era uma bênção. E eu disse para ela, para você ver que os nossos mortos, eles vivem. E continuam nos amando. É É um... verdade. E continua nos amando. Muito, muito bom, muito bom. Olha, nós estamos indo para o final e eu gostaria que você, Danilo, deixasse uma palavra de amor, de carinho para o nosso público que está assistindo, principalmente para os enlutados. E, posteriormente, nós vamos fazer outras e outras lives já com assuntos definidos. Mas hoje foi de grande importância conhecer sobre o Deninho, conhecer sobre sua visão. Então, meu muito obrigada. Foi uma honra imensa estar aqui com você. Eu queria que você deixasse sua mensagem para as pessoas que estão te assistindo. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite, Mária Rocha, de quem eu trabalho. Eu sou um admirador. Foi assim que chegou. Trabalhando da casa desses obreiros, desses tarefeiros da casa Inácio Daniel, de cada pessoa que parou para ver esse bate-papo da gente. E a mensagem que eu deixo para quem está com o coração em luto é o seguinte: é que
É como eu sempre digo, os nossos entes queridos, eles vivem. Eles vivem e também, como nós sentimos saudades, eles também sentem saudade de nós. A separação é apenas momentânea. Mas é claro que pelo nosso apego, pelo nosso carinho, a gente não quer nunca se despedir daquelas pessoas. Mas vai chegar o tempo, chegou o tempo delas, assim como um dia chegará o nosso. Mas um dia todos nós estaremos reunidos na casa do Pai. E como eu sempre digo a minhas irmãs, um dia, minhas irmãs, a gente vai estar na mesma mesa, comendo, jantando, dando risada, só que no campo espiritual. A gente vai estar falando dessas coisas, olha, a gente não acreditava nisso, a gente não acreditava naquilo, então a gente aqui estamos vivendo com Jesus. E tudo isso eu aprendi com Jesus, que Ele é o caminho que nos leva à paz, ao tesouro escondido, ao reino dos céus. Ele é a verdade, porque Ele nos ajuda a cada um de nós a encontrar a sua própria verdade, e Ele é a vida. Então, a partir do momento que eu creio em Cristo e acredito nessa vida, eu acredito também que sempre vale a pena amar e amar diante de todas as circunstâncias. E agradecer a Deus por essas presenças que um dia estiveram conosco no corpo material, agora em corpo espiritual, e que Ele nos brindou com essas pessoas que foram tão importantes para nós, que nos marcaram demais, que sem elas nós não estaríamos aqui. E é por isso que um dia nós estaremos juntos novamente, porque assim nos afiançou Jesus. Muito obrigado pelo convite e que possamos cada vez mais trabalhar, você de Brasília, eu de Pernambuco, Paraíba, levando o Evangelho de Jesus aos quatro cantos do mundo, se necessário for. Da nossa forma, do nosso jeito, trabalhando cada um da sua forma, mas o mais importante é isso, sem abrir mão da essência, que é se sentir servo. Eu me sinto um servo do Senhor. Eu me sinto um servo da casa da caridade. Eu sou um servo da casa, da minha casa Sérgio Lourenço, do lado de Jesus, do Nerel, de cada mãe que chora, de cada pai que chora, de cada filho que chora. Eu sou um servo dessas pessoas. Quando eu não puder dar uma palavra amiga, nem sempre vai vir através da carta, mas vai vir através de um abraço. Nem sempre os nossos entes queridos. Olha, Mara, eu levei muita cacetada, porque realmente eu queria muito uma carta da minha mãe. Nos primeiros anos eu desejava muito, porque a dor era grande. E eu queria uma carta da minha mãe. E até que e eu levei tanta cacetada por conta disso. E até que um dia os espíritos me falaram: a maior carta dela você já tem, que foi os ensinamentos dela. A maior carta você já tem, que é o Evangelho de Jesus, que ela ensinou para você com tanto afinco. Então, um dia virá essa oportunidade. Mas até lá, você vai guardar a palavra que ela lhe ensinou no seu coração, que são palavras de vida eterna. Que possamos guardar essa palavra de Jesus nos nossos corações. Muito obrigada, Deninho. Logo, logo a gente está junto de novo aqui. E vamos estar junto em Recife também. Vai trabalhar Eu lá vou estar em comigo, não é? Recife, Sim, vai vou trabalhar junto com trabalhar a com equipe da Casa você. da Caridade. Eu Então, chegarei gente, na sexta. ótimo. Então, gente, meu muito obrigada a todo mundo que assistiu. Deus abençoe a nossa noite, Deus abençoe nosso restinho de semana e até daqui a pouco. Daqui a Beijo, pouco. tchau, Deninho. Tchau, Mayra. Até a próxima. Até a próxima.